Você pensa que essa fruta é ruim, mas na verdade ela é muito boa para diabéticos e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Nesse vídeo eu vou te falar 9 frutas que são consideradas proibidas por muitos profissionais, inclusive, por muitas pessoas que gostam de falar mal das frutas. Isso acaba gerando uma certa confusão. Então eu tenho certeza que muitas frutas dessa lista, que são excelentes para quem tem diabetes, você deve estar evitando ou achando que são ruins, que você não pode comer. Agora é moda aqui na internet falar sobre isso, colocar medo nas frutas por causa da frutose. Quando na verdade a frutose pode ser consumida. O que é ruim é o excesso de frutose. Se você comer 200 frutas dessas que eu vou mencionar, aí sim você vai ter um excesso de frutose. Agora, eu vou te mostrar e você vai entender por que essa classificação. Vamos lá para as 9 melhores frutas que vocês acham que são proibidas. Os critérios vão ser simplificados. Então, nessa lista, para considerar isso, eu vou colocar os carboidratos líquidos. Mas o que são os carboidratos líquidos? São os carboidratos menos as fibras. Porque as fibras também são um tipo de carboidrato. Só que esses carboidratos das fibras não são absorvidos. Então, quando você analisar um alimento ou uma fruta, você não tem que olhar o número total de carboidratos. Você tem que olhar os carboidratos líquidos. Tem que fazer essa subtração, tem que diminuir o número de fibras. Por exemplo, se você olhar na tabela nutricional e tiver ali 20 carboidratos, só que 11 são fibras, os carboidratos que realmente importam, que são absorvidos, os carboidratos líquidos, são 9. 20 menos 11. Então, tem que fazer esse cálculo, senão você vai ter uma série de informações erradas e falsas ideias dos alimentos. E aqui eu já começo com uma das frutas que você acha que é proibida, que é o mamão. O mamão tem 7 carboidratos líquidos por porção de 100 gramas, o que é excelente para quem tem diabetes. Ou seja, se você comer o mamão, uma porção de mamão, isso não vai ter um impacto muito alto na sua glicemia, porque tem uma porção controlada de açúcares de frutose, de carboidratos líquidos. E também tem fibras, que vai ajudar na digestão, no controle dos níveis de açúcar no sangue. Então, o número 1 da nossa lista aqui é o mamão. Você achava que o mamão era proibido? Muitas pessoas acham. Eu vejo isso nas consultas, quando eu atendo os diabéticos, muitos falam, eu não posso comer mamão, estou evitando o mamão, porque ele é uma fruta mais docinha. E me falaram que só era ver o sabor. Se era docinho, o diabético não pode comer. E esse é um grande erro. O mamão é um grande aliado e a cada 100 gramas tem 7 gramas de carboidratos líquidos. É bom você marcar esses valores, porque depois eu vou falar as 6 frutas que podem aumentar mais os níveis de açúcar no sangue. Aí sim, não são umas frutas que podem até mesmo reduzir os níveis de açúcar no sangue, mas pelo contrário, que você tem que ter uma maior atenção. Combinado? Então as melhores e as piores frutas, que muitas pessoas acham dessas piores que são frutas boas. Olha só que grande confusão. Por isso que muitos diabéticos não conseguem controlar os níveis de açúcar no sangue. E depois, com conhecimento, com informação, uma informação correta, não qualquer tipo de informação, tudo fica mais fácil. E a segunda fruta, que também é tida como proibida, é a melancia. Essa aqui você estava achando que era proibida, até esse vídeo, não é mesmo? Se você achava isso, e esse vídeo está sendo útil, já deixa o seu curtir. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Também, se você não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para seguir acompanhando aqui vídeos sobre diabetes, hormônio, tireoide, colesterol, saúde em geral. E por que a melancia está na lista das melhores frutas? Porque a cada porção de 100 gramas, você tem 7 gramas de carboidratos líquidos, o que muitas pessoas alegam de maneira equivocada que a melancia tem um carboidrato de alto índice glicêmico, que vai aumentar mais os níveis de açúcar no sangue. O índice glicêmico da melancia é 72. O que significa isso?
quando você come um alimento, quanto que aquele alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue. Quanto maior, maior o índice glicêmico. Então, realmente, a melancia tem um carboidrato que vai aumentar mais os níveis de açúcar no sangue, tem um alto índice glicêmico maior. Só que a grande questão aqui é que a quantidade desse carboidrato é pequena. Vocês estão vendo que a cada 100 gramas tem 7 gramas de carboidratos. Então, a melancia é uma fruta boa, sim, para quem tem diabetes. Tirando todos os benefícios da pressão arterial, por exemplo, os antioxidantes, as vitaminas. Você também se hidrata se você comer melancia, porque boa parte da composição é de água. Então, a melancia é sim uma fruta proibida. Claro, você não vai comer 3 melancias inteiras, mas uma porção, 2 porções até de melancia é benéfico sim para quem tem diabetes pela quantidade reduzida de carboidratos. Agora, se comer muita, claro que aí sim vai aumentar, tá bom? Número 3, pêssego. Pêssego também, por muitos, é considerado uma fruta proibida. Veja só informações que vão contra o que muitos falam. Pêssego também é uma fruta permitida. E a cada 100 gramas de pêssego, nós temos 8 gramas de carboidratos líquidos. Já fazendo esse cálculo, né, menos as fibras. Sempre lembrando disso. Porque se você só olhar a tabela nutricional, você não vai entender esse vídeo. Tem que fazer esse cálculo que eu ensinei no início. Então, o pêssego sim é uma fruta permitida. Também tem um gostinho doce. Por isso, muitas pessoas acabam evitando o pêssego, achando que é uma fruta ruim, tá bom? E a número 4 é a laranja. Laranja também está entre as melhores frutas para diabéticos e muitos acham que a laranja não é boa, também por causa do gostinho docinho. E aqui eu estou falando de comer a laranja, porque daí você come com as fibras e aí nós temos um carboidrato que é melhor absorvido, melhora a digestão, você tem todas as vitaminas, como a vitamina C da laranja, e a cada 100 gramas de laranja, nós temos 9 gramas de carboidratos. Lembrando que aqui é comer a fruta. O suco de laranja, aí sim é uma das piores escolhas para quem tem diabetes. Os sucos de frutas em geral, o diabético tem que evitar. Por quê? Você retira as fibras e concentra mais os carboidratos. Então, ele é mais concentrado, é mais doce, um carboidrato de um índice glicêmico maior e mais concentrado, ou seja, tudo que o diabético não deve fazer. Só para você ter uma noção, um copo de suco pequeno de laranja, de 200 ml mais ou menos, tem o equivalente a 20 até 25 gramas de carboidratos. Então é muito melhor você comer uma laranja, que tem 9 gramas de carboidratos líquidos, vai te deixar mais saciado, vai evitar que você coma mais depois, ingira um excesso de calorias, você coma mais carboidratos. Então vai te ajudar nesse processo. Vale a pena comer a laranja sempre com bagaço. E a fruta número 5, que também é considerada proibida por muitas fontes e que é excelente para quem tem diabetes, é o melão. A cada 100 gramas de melão, 7 gramas de carboidratos líquidos, o que é excelente e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Também muitas pessoas acabam evitando o melão e saiba que é uma ótima fruta se você for diabético. E a fruta número 6, e essa aqui é uma das melhores para quem tem diabetes, um dos melhores alimentos do mundo também, é o morango. A cada 100 gramas de morango, nós temos 5 gramas de carboidratos. E o morango também tem antocianina, muito estudada nos benefícios para a saúde, rico em antioxidantes, faz parte das frutas vermelhas. Tem vários estudos sobre as frutas vermelhas, sobre o morango para a saúde. E o morango ainda tem um benefício adicional, fora todos esses que eu mencionei, que o carboidrato que tem nele, que já é pouco, é de baixo índice glicêmico, então não vai aumentar seus níveis de açúcar no sangue, vai te ajudar. Eu gosto muito de morango. Você gosta? E a fruta número 7 é a amora. Isso aqui é pouco falado. Eu gosto muito de amora em algumas regiões. Eu sei que é difícil encontrar amora, mas em algumas regiões também é muito fácil. E você pode comer amora se você gostar, porque a cada 100 gramas nós temos 5 gramas de carboidratos líquidos, o que é excelente para quem tem diabetes. E a amora também tem muitos antioxidantes que combatem os radicais livres. Muitas pessoas falam na amora para combater o câncer. Isso é uma mentira, tá bom? A amora serve para você consumir antioxidantes, que os estudos mostram que as pessoas que consomem
mais antioxidantes, tem uma menor chance de desenvolver o câncer. Então, atua como um fator de proteção e não para o tratamento. Também não adianta você cair nessa conversa aí da amora e do câncer. É por causa disso. Os antioxidantes ajudam a reduzir o risco de você ter câncer. Combinado? Número 8 é a pera. Pera também pouco falada. Pera tem fibras. A cada 100 gramas de pera, nós temos 9 gramas de carboidratos líquidos. Também é uma ótima opção para quem tem diabetes. E a número 9, e outra fruta excelente para quem tem diabetes, é a goiaba. Cada 100 gramas de goiaba, nós temos 8 gramas de carboidratos líquidos. E também, esses carboidratos que restam são de baixo índice glicêmico e não vão impactar de maneira significativa os seus níveis de açúcar no sangue, desde que você coma uma quantidade moderada, sempre lembrando disso. E agora, quais as frutas que realmente você deve ter o maior cuidado? Que aí sim, tem toda uma base científica que eu vou te explicar e você vai comparar para você entender essa lista. Depois que você entende, fica muito fácil de você conseguir escolher os melhores alimentos, tá bom? Quais são as 5 frutas? A primeira fruta que eu vou chamar a atenção aqui é a tâmara. Você gosta de comer tâmaras? As tâmaras, a cada 100 gramas, tem 68 gramas de carboidratos líquidos. Olha só, já descontando as fibras, 68 gramas. Então compara, por exemplo, com o morango, que tem 5, ou com a goiaba, que tem 8. Olha só, com uma porção de tâmara, de 100 gramas, a mesma quantidade, tá bom? Aqui eu estou falando da mesma quantidade. Vai ter uma quantidade muito maior de carboidratos líquidos, vai ter um maior impacto na sua glicemia. Muitas pessoas defendem a tâmara, dizem que ela é boa para a saúde. Sim, tem os benefícios, eu reconheço isso, só que aqui eu estou falando especificamente para o controle dos níveis de açúcar no sangue. Você tem que ter um cuidado especial com a tâmara. A número 2 é a manga. A manga, cada 100 gramas, tem 14 gramas de carboidratos líquidos. Então, se você comer a mesma porção, por exemplo, de melão, você vai ter o dobro dos carboidratos líquidos. Também vai ter um impacto maior na sua glicemia. Vale mais a pena você consumir mamão do que consumir manga, por exemplo. Lembrando que você tem que ter maior cuidado. Não que seja proibida. Se você gostar muito, até pode, mas saiba que vai ter um impacto maior nos níveis de açúcar no sangue. O número 3 é a banana. A cada 100 gramas de banana, nós temos 21 gramas de carboidratos líquidos. Ou seja, você tem que comer 3 vezes mais de mamão para conseguir igualar a quantidade de 100 gramas de banana. 300 gramas de mamão vai ser o equivalente a 100 gramas de banana. O impacto na glicemia pelos carboidratos líquidos. E aí, muitas pessoas também falam, assim como as tâmaras, que a banana faz bem para a saúde, que tem antioxidantes. Sim, lembrando, pessoal, não vamos esquecer do tema do vídeo. Aqui especificamente para o controle dos níveis de açúcar no sangue. Se você for diabético, tem que ter uma atenção especial com as bananas, por isso que eu expliquei. A cada 100 gramas tem 21 gramas de carboidratos. E o número 4 é a uva. A uva é rica em antioxidantes, em polifenóis. Se você for diabético, saiba que você vai ter que ter uma atenção especial, porque a cada 100 gramas de uvas, nós temos 18 gramas de carboidratos líquidos. Também vai ter um impacto maior nos níveis de açúcar no sangue. Você vai poder comer uma quantidade menor de uvas, se você quiser, do que da lista das primeiras. Combinado? E a número 5, e outra fruta que você também tem que ter uma maior atenção se for diabético, é o figo. Cada 100 gramas de figo, nós temos 17 gramas de carboidratos. Eu vou te passar outras frutas aqui que também tem que ter uma maior atenção. Essas frutas são mais raras, mas em algumas regiões são extremamente frequentes, que é a jaca, a pinha e a fruta do conde. Essas frutas, o diabético também tem que ter uma maior atenção. A cada 100 gramas dessas frutas, nós temos em média entre 20 e 22 gramas de carboidratos líquidos. Então, atenção, se você for diabético, tem que ter um cuidado maior. Qual outra fruta você gostaria de saber? Lembrando que eu vou sempre responder com o número de carboidratos líquidos, tá bom? Que é o que realmente importa no controle dos níveis de açúcar no sangue. Questiona aqui, que eu sempre gosto de ler
e responder. Coloca de qual cidade você está vendo esse vídeo, qual parte do mundo você pertence. Eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma recomendação para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre os vegetais. Você sabia que também tem muitos vegetais que podem aumentar os níveis de açúcar no sangue? E tem outros que podem ajudar, reduzindo a glicose? Nesse vídeo aqui, eu também faço uma classificação dos melhores vegetais para diabéticos. Um abraço, até a próxima!